Imagine o colapso total da civilização moderna em menos de 90 dias. Não por causa de uma guerra nuclear ou de uma praga, mas pela falta de um componente que cabe na ponta do seu dedo. Pare por um segundo e pergunte-se: qual é o recurso mais vital do planeta hoje? Não é o petróleo, não é o ouro. O destino da humanidade, o futuro da inteligência artificial e o poder de fogo das maiores potências do mundo não dependem mais de campos de óleo no Oriente Médio. Tudo depende do microchip. O problema é que 90% dos chips mais avançados do mundo são fabricados em um único lugar, uma pequena ilha chamada Taiwan. O equilíbrio global está refém de um território com 23 milhões de habitantes, que a China considera uma província rebelde e que os Estados Unidos prometeram defender a qualquer custo. Esta não é uma crise que está por vir, é uma guerra silenciosa que já está sendo travada agora mesmo, nos bastidores da economia e da geopolítica. O que está em jogo é o controle total da próxima era da nossa espécie. Se Taiwan cair, o Ocidente regride décadas em tecnologia. A economia global desmorona em questão de dias. A estratégia americana para proteger essa ilha beira o desespero e envolve um plano secreto que vai deixar você sem fôlego. Por décadas, a geopolítica girou em torno de quem controlava o fluxo de energia. Se você controlasse o petróleo, você controlava o mundo. Hoje, as regras mudaram. O recurso mais escasso e estratégico da nossa era não é o que move os motores, mas o que processa os dados. Os semicondutores são o cérebro de absolutamente tudo, desde um míssil hipersônico até um marca-passo cardíaco. Do data center que sustenta a internet até a máquina de lavar na sua área de serviço. Sem chips, a vida moderna simplesmente para. A grande ironia da globalização é que, para buscar eficiência e custo baixo, o mundo inteiro entregou a fabricação dos chips mais complexos para uma única empresa. A TSMC é o que chamamos de uma fundição pura, uma fábrica que constrói os chips projetados por gigantes como Apple, Nvidia e o próprio exército americano. Eles são, indiscutivelmente, os melhores do planeta. Não estamos falando de componentes comuns. Estamos falando da fronteira final da engenharia. Os chips de 5, 3 e agora 2 nanômetros. Para você ter uma ideia da escala, 1 nanômetro é 1 bilhão de vezes menor que 1 metro. Esses chips são tão pequenos e complexos que contêm bilhões de transistores em um espaço minúsculo. A margem de erro é zero. É aqui que a história fica sombria. Se a TSMC parar de funcionar hoje, o estoque global de chips avançados acaba em menos de 3 meses. Depois disso, enfrentaremos um apagão tecnológico sem precedentes na história humana. Não basta dizer que Taiwan tem a melhor fábrica. É preciso entender por que ninguém mais no mundo conseguiu replicar o que eles fazem. A TSMC possui um ecossistema único de talento e, principalmente, o acesso exclusivo à máquina que é considerada a arma tecnológica mais importante da Terra, a máquina de litografia ultravioleta extrema. Esta máquina não é taiwanesa. Ela é fabricada por uma única empresa na Holanda, chamada ASML. Ela é tão complexa que utiliza raios laser disparados em gotículas de estanho derretido para desenhar circuitos microscópicos na placa de silício. A ASML detém o monopólio dessa tecnologia. E o detalhe crucial é que ela não vende essa máquina para qualquer um, desde 2019, sob forte pressão dos Estados Unidos. A Holanda foi forçada a proibir a venda das máquinas mais avançadas para a China. Esse foi o primeiro tiro real da guerra silenciosa. Essa proibição garantiu que, enquanto Taiwan avança para o futuro, a China fica estagnada na geração anterior. Washington ergueu um muro tecnológico ao redor de Pequim. Mas essa estratégia tem um preço altíssimo. Ela dobra a aposta sobre a segurança de Taiwan. Por muito tempo, os Estados Unidos dormiram no ponto. Eles inventaram o chip, mas permitiram que a fabricação fosse para o exterior em busca de lucro fácil. Quando a pandemia de 2020 causou o primeiro colapso na cadeia de suprimentos, Washington finalmente acordou. Fábricas de automóveis pararam por falta de chips que custavam centavos. Foi nesse momento que perceberam que o domínio da TSMC não era apenas uma vantagem econômica. Era uma vulnerabilidade existencial. Em 2022, o Congresso americano aprovou o CHIPS Act, injetando mais de 50 bilhões de dólares para trazer a fabricação de volta para casa. A TSMC foi convidada a construir fábricas bilionárias no Arizona, e a Samsung está fazendo o mesmo no Texas. O plano americano é criar uma rede de segurança e, se possível, transferir o conhecimento mais valioso de Taiwan para solo americano. Mas existe um problema crítico: o tempo.
Construir uma fábrica de chips leva anos e custa dezenas de bilhões. A unidade do Arizona já enfrenta atrasos e dificuldades culturais. O conhecimento técnico acumulado em Taiwan não se muda de país com um simples voo de avião. Os Estados Unidos estão correndo contra o relógio, porque a China está observando cada movimento. Para o líder chinês Xi Jinping, a unificação com Taiwan não é apenas uma questão de honra nacional. É uma necessidade estratégica para a sobrevivência da China como superpotência. Se Pequim controlar Taiwan, ela passa a controlar o fluxo de tecnologia do mundo inteiro. O poder global se inverte da noite para o dia. O dilema de Washington é brutal. Como proteger Taiwan sem iniciar uma terceira guerra mundial? A primeira linha de defesa é a dissuasão militar. Os americanos enviam armas e mantêm o que chamam de ambiguidade estratégica. Eles nunca dizem exatamente o que fariam se a China invadisse. Mas, nos bastidores, o debate é muito mais sinistro. Analistas de segurança nacional discutem o plano de contingência final. Um plano que muitos consideram assustador. É a chamada estratégia da terra queimada. A ideia é fria e desesperadora. Os Estados Unidos não podem permitir que o tesouro caia em mãos inimigas. A estratégia consistiria em neutralizar as fábricas da TSMC. E neutralizar, nesse contexto, significa destruir. Estamos falando da destruição deliberada de ativos que valem centenas de bilhões de dólares e que são o coração da economia global. Por que alguém faria isso? Porque, na visão estratégica americana, a destruição das fábricas seria o mal menor. É preferível causar um colapso econômico temporário do que permitir que a China obtenha o monopólio da tecnologia de ponta para sempre. Se o Ocidente não puder ter o silício, ninguém terá. É a dissuasão pela negação. O custo da invasão para a China seria herdar apenas uma pilha de escombros inúteis e um mundo em depressão econômica. Essa é a verdade nua e crua da geopolítica atual. O poder americano hoje não se baseia apenas em porta-aviões, mas na capacidade de impedir que a tecnologia mais valiosa do mundo mude de mãos. A guerra silenciosa dos chips não tem tanques avançando em campos abertos. Ela é feita de sanções, patentes e bilhões de dólares enterrados em fábricas no deserto. O mundo vive hoje em uma tensão insustentável. A China investe trilhões para quebrar sua dependência tecnológica. O Ocidente tenta desesperadamente copiar o sucesso de Taiwan. Mas, por enquanto, a estabilidade do mundo moderno continua tão frágil quanto o cristal de silício. A qualquer momento, um erro de cálculo militar ou uma crise política pode causar o colapso que todos temem. O que você pensa sobre a estratégia da terra queimada? Você acredita que os Estados Unidos teriam a coragem de destruir a TSMC para impedir o avanço da China? Deixe sua opinião nos comentários. Se este conteúdo ajudou você a entender a verdadeira escala do poder de Taiwan, deixe seu like e inscreva-se no Orb News.